Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez essa manhã para buscar o nosso Deus. Nós vamos começar então com vamos continuar, né? Porque nós já começamos. Eu vou fazer a primeira oração. Irmão Paulo, bom dia, tudo bem? Bom dia. Aí Tudo bem? o senhor faz a segunda oração e pode continuar com a mensagem, ok? Correto, tudo bem. Vamos orar. Paizinho amado, nós somos gratos ao Senhor por mais uma boa noite que o Senhor nos concedeu. Nós estamos felizes porque o Senhor nos despertou para estarmos aqui nessa igreja virtual, nessa sala da consagração, para buscar de Ti mais poder, para trilharmos o caminho estreito. Ó Senhor, nos ajude, que o Espírito Santo conduza tudo o que for feito aqui, como sempre o Senhor tem conduzido através do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito possa usar poderosamente mais uma vez o irmão Paulo, que ele venha falar imbuído pelo Espírito Santo, e que essa mensagem possa achar guarita em nossos corações e que nós possamos também praticar e levar aos outros. Dá-nos a tua paz, perdoe-nos se por acaso alguma coisa fizemos que não foi do teu agrado, que tu possa nos lavar no sangue de Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe também todos os nossos familiares, onde quer que eles estiverem. Visita, Senhor Deus, cada hospital, cada prisão, cada viaduto, onde tiver um filho seu precisando de ti, que a tua mão santa e poderosa possa alcançá-los. Que possamos também, Senhor, vigiar e orar. É o que nos resta, Senhor, é orar e vigiar, jejuar, buscar de ti poder, porque os tempos são difíceis. Mas o Senhor pode levar as nossas cargas. Mais uma vez, suplicamos a tua presença no meio de nós. Dá-nos a tua paz. Seja com todos nós. Em nome de Jesus, eu suplico humildemente. Amém. 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 Santo Espírito, que a tua graça atue em nossos corações e em nosso entendimento. Que nos dê essa luz clara, que nos ensina, que nos conduz, que nos traz o discernimento. Nós somos gratos à tua presença e invocamos que cada pessoa, cada um de nós, possa se inspirar a todo momento neste trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Amém. Eu agora... Amém. Né? Eu quero lembrar que o nosso tema, eu agora vou fazer essa manobra de colocar o tema em ação. É o seguinte, nós estamos trabalhando a questão da alma e a questão do espírito. Quer dizer, há uma diferença, por suposto, efetiva entre a alma e o espírito. E nós trabalhamos, eu não sei se vocês estão vendo, se está claro. Nós não estamos vendo, não. Não estão vendo, não? Pois então, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui para fazer a coisa caminhar. Bom, enquanto isso eu vou falar. Nós trabalhamos, no nosso último encontro, a alma enquanto aspecto intelectual, cognitivo, né? E também trabalhamos a alma em relação à emoção. E vou chamando a atenção que nós não chamamos a nenhum texto bíblico para tratar de questões emocionais fortes ou equívocas. Não, são atributos da alma. Por exemplo, emoções e desejos são atributos da alma, necessariamente. Ou então, o papel da alma na nossa existência, ele é um papel importante. Agora, eu estou com um problema, deixa me ver, de chamar, eu não botei, um momentinho. Eu vou botar share screen, participantes.
Posto zoom. Aqui. Então, agora eu acredito que todos vão ver. Sim, estamos vendo. Estão vendo, né? Muito bem. Deixa eu agora aumentar para que nós possamos ver tudo. Então, nós trabalhamos a última fase, emoções e desejos. Então, nós temos que entender que nós somos seres emocionais e somos seres de desejos. Quanto a isso, pode ser perfeitamente normal, saudável. Isto não precisamos duvidar, porque neste momento, nesse trabalho inicial, nós estamos trabalhando questões que são, de fato, próprias da alma. Porque a alma é a fonte de energia da expressão vital para o nosso cotidiano. Porque, lembrando no início, a alma é uma palavra que vem de ânima, animado. Esse é o aspecto fundamental da presença nossa na vida. Portanto, o que nós esperamos da presença nossa na vida, saudavelmente, é sermos alegres, sermos contentes, sermos colaboradores, sermos amorosos, sermos pessoas inteligentes, que querem trazer soluções, e assim por diante. Então, isto é salubridade. Isto é salubridade. Então, nós prosseguimos entendendo que nós estamos, nesse primeiro momento, trabalhando a salubridade da alma. Vamos entrar depois nos problemas complexos, mas, por enquanto, isto é importante. E esses textos bíblicos, eles estão nos estimulando a compreender que existe um aspecto preponderante da alma de boa qualidade. Por exemplo, quando no Salmo 42:1, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ora, isso é uma expressão poderosa, é uma expressão até de oração. Portanto, nós prosseguimos com esse processo. Veja aqui, em Mateus 12:18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Quer dizer, é uma expressão que foi usada para apresentar Jesus. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Portanto, é um assunto que a gente vê que diz respeito à alma. Mas também tem um outro em Lucas 2:35, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ou seja, é uma expressão referente ao Cristo que nos trouxe emoções com sentimentos e sensibilidade. A alma também é sensível. Por isso, até que nós temos alegria, como também temos sofrimento. Ou seja, é uma característica. Por exemplo, eu lembro que Davi muito se angustiou. Olha aí a angústia aparecendo no assunto da alma. Então, a angústia costuma ser um estado já alterado. No caso, Davi temeu por ser apedrejado, porque seguramente ele fez alguma coisa que ele estava sabendo, ele estava consciente na sua alma que errou. Então, esses aspectos, e eu vou dizer para todo mundo, esses aspectos que nós estamos citando na Bíblia, eles são perceptíveis, por exemplo, em psicologia. Não há, foi proposital trazer esses temas para dizer a todo mundo, a Bíblia tem inteligência clara, exposta sobre as condições humanas. Isso é muito importante. Isso não quer dizer que a gente não vá desprezar o conhecimento científico. Não. Estamos dizendo o seguinte, por mais antiga que seja essa obra, todos esses textos
nos falam de realidades verdadeiras nas nossas vidas. Por exemplo, aqui, nesse 2 Reis 4:27, deixe-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me o encobriu e não me o manifestou. Ou seja, também tem dor na alma. Mas nós não estamos focando principalmente a dor, nós estamos focando esses atributos, essas qualidades, que sejam qualidades de profunda alegria, de profunda busca de Deus, como também de alguma amargura. Mas não estamos ainda. Então, isso continua nos aspectos de emoções, com sentimentos e sensibilidade. Vamos lá, prosseguindo, porque nós tínhamos visto também a questão de Jó. Nós temos que recuperar isso rapidamente. Jó foi uma pessoa que passou por uma prova inegavelmente forte. E ele, para nós, e a leitura da obra dele, a leitura de como ele enfrentou isso e como ele conseguiu, não só na sua alma, mas no seu espírito, se manter fiel. Mas ele tinha que também reclamar. Então, esses contrastes, eles fazem parte da nossa vida. E é interessante como a Bíblia, ela nos informa sobre tudo isso. Vejamos aqui em Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação. Olha que metáfora linda. Me vestiu de vestidos de salvação. Me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atávios e como a noiva que se enfeita com suas joias. Olha que coisa linda. Quer dizer, isso até trata de um aspecto muito interessante, porque sempre o Senhor, ele é acolhido como o noivo. E a igreja, as pessoas que fazem parte da igreja, são almas, elas são pessoas que representam o feminino. Portanto, lembrando aquela passagem das 10 virgens, as 10 virgens esperam pelo noivo. Então, as 10 virgens são a representação das igrejas. E elas esperam pelo noivo. Algumas esperavam com prontidão, outras nem tanto. Mas o fato é que essa relação ela é uma relação representada entre a alma do homem, do ser humano, e o nosso Salvador. Então, essa metáfora lindíssima, vestiu de vestidos de salvação e me cobriu com o manto de justiça. Olha como as coisas estão integradas. Salvação, a união, o manto de justiça. Isso é importantíssimo ficarmos. Esse texto em específico, ele já anuncia uma coisa importante. Ainda é algo, mas já anuncia o espírito, a relação espiritual. Vamos prosseguindo. Continuamos com a questão de emoções e sensibilidade. Em Salmos 116, 7, também 119 e 20, nós temos ainda o tema da emoção com sentimento e sensibilidade. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Então, a vida na alma tem significado, mas ainda, vamos adiantar, ela não é a vida em espírito. Nós vamos ter que prosseguir. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Olha que coisa paradoxal. A minha alma está quebrantada, mas ela deseja o juízo. Olha que coisa interessante. Nós estamos lidando aí com o abatimento da alma, mas, ao mesmo tempo, o desejo de juízos. Nesse caso, como por se tratar do Salmo, os juízos não só sobre uma pessoa, mas sobre todos, mas sobre um também. Por quê? Nós temos dois aspectos nas nossas vidas. Nós temos o aspecto individual, íntimo, que nos concerne,
mas nós temos o aspecto do grupo social que nós vivemos, da nação que nós vivemos, da população que nós participamos. Então, isso tudo está presente nesses textos maravilhosos da Bíblia. Em Provérbios, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Olha que coisa maravilhosa. Que, tomando a metáfora de favo de mel, que todo mundo sabe que são doces, né? As palavras nossas, se elas forem doces para a alma, elas também são saúde para os ossos. Não só para nós individualmente, cada um consigo mesmo, mas para com todos em nosso entorno. Então, a leitura, isso é uma coisa importante que eu chamei bem no início a atenção. A leitura dos textos bíblicos, sobretudo quando selecionamos os textos bíblicos, eles nos convidam a uma reflexão sobre nós mesmos e sobre a nossa relação com os outros. Isso é muito importante, nós termos esse cuidado, porque ele conduz a nossa vida. Esse cuidado, ele conduz o nosso posicionamento. Nós podemos estar, eventualmente, tristes, sem necessariamente machucar outras pessoas. Mas nós podemos ser machucados. Para isso, a gente pode buscar o socorro da nossa alma. Vamos ver mais. Isaías 55, 2. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa, filha de Zion. Olha que coisa interessante. Ela é cativa. Ela é cativa de alguma coisa que não é boa. Mas solta o pó. Essa expressão, soltar o pó, ela ocorre quando Jesus também chamou a atenção dos discípulos quando eles saíram de Cafarnaum. Quer dizer, sacode o teu pó. Quer dizer, deixa isso atrás. Levanta-te, assenta-te, no caso é Jerusalém. Mas isso tem o mesmo peso daquela expressão que Jesus fez aos discípulos quando eles saíram de Cafarnaum. Embora ele tenha tratado a coisa um pouco diferente, mas esse sentido está presente. E o que é esse sacudir o pó? Sacudir o pó é entender que nós temos desafios, que tem coisas que não estão boas na vida de um e de outro, pode ocorrer no trabalho, com colegas, mas que a gente precisa desenvolver essa disposição de sacudir o problema, porque o pó aí é o problema, de levantarmos e assentarmos. Assentarmos quer dizer colocarmos na posição ativa, soltar as ataduras. Ataduras de teu pescoço, quer dizer, aquilo que te sufoca. E é impressionante que um texto desse tamanho nos coloca uma descrição de um estado de alma em que existe um problema efetivo. Então, essa leitura enfática que a gente vem dando a textos bíblicos, buscando neles entender todas essas situações, elas são muito, muito importantes. Jesus, vamos agora em Mateus 26, 38. Então lhes disse a minha alma, está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Olha, esse foi o momento que Jesus quis ter os seus discípulos velando comigo. E ele sabia, ele estava na iminência de enfrentar a grande crise para a qual ele veio dar o seu amor indiscutível. Mas a sua humanidade sofria, a sua alma humana sofria. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, porque a morte se anunciava. Olha que coisa maravilhosa e, ao mesmo tempo, compreendendo a dimensão humana do Cristo. Ficai aqui e velai comigo. Ou seja, como é importante a gente saber velar com outras pessoas nos seus momentos de dor.
Isso é uma percepção que nós podemos adquirir no nosso trabalho, por exemplo, no nosso trabalho missionário. Visitar a pessoa para velar com ela, para estar junto dela. E muitas vezes esse velar, essa palavra, essa presença afetuosa pode ser a nossa verdadeira presença diante de uma outra pessoa e não tratar de uma questão, vamos dizer, doutrinária. Não necessariamente. Prossigamos. Continuamos com as questões de sentimentos e sensibilidade. Em João 12, 27, agora a minha alma está perturbada. E que direi? Quer dizer, em 2 Pedro, porque este justo, habitando eles, afligia todos os dias a sua alma, justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ou seja, veja só, aí nós temos um assunto interessante. Afligia todos os dias sua alma, justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Olha uma contradição aí. Tinha alguma coisa justa, mas tinha obras injustas. Então, isso gera aflição. Então, vamos aprender isso. Se nós temos aflição, é porque nós temos contradições dentro de nós. A leitura desses textos, ela foi propositalmente selecionada para mostrar como nós nos situamos. Nós podemos nos situar por contradições dentro da nossa alma. Isso é muito importante de nós entendermos. E nós vamos nos afligir. E quando todas as pessoas procuram trabalhos terapêuticos, e agora, dentro desses últimos três anos, a coisa foi muito difícil, extrema. Talvez poucas pessoas saibam o quanto a humanidade se afligiu, quanta morte que houve, e quantos recorreram, não sei por que, preferencialmente, a psiquiatras, que tocam remédios, mas não conseguiam ter uma relação de, mesmo no sofrimento, ir buscar, clamar por uma solução que venha do Criador. Buscaram incessantemente a psiquiatria. Quando nós lemos esses textos, é muito bom fazer essa correlação com o que nós observamos na vida. Ou seja, afligir-se é um assunto comum desses textos. Buscar um psiquiatra significa, ou mesmo o terapeuta não é tanto quanto o psiquiatra, ele não dá medicação, mas é que alguma coisa dentro de nós não consegue corresponder à questão de justiça, à questão de confiar, à questão de fé. Seguramente que não. E lembrando uma coisa importantíssima, Jesus nunca disse, eu pelo menos nunca vi isso nos evangelhos, que ele tenha feito especificamente uma cura. Ele sempre disse, a tua fé te salvou. Então, essas questões são questões muito importantes. E deixo agora, com essa lembrança, a pergunta, como está a nossa fé? Como está a nossa alma pela nossa fé? Aqui nós temos um paradoxo, porque dizer não façai as vossas almas abomináveis por nenhum réptil que se arraste, nem neles vou contamineis para não seres imundos por eles. Isso está em Levítico. Então, isso seguramente também significa a alimentação. Agora, por que um réptil? Comer réptil é um negócio meio triste, né? Isto, agora, mas tem uma metáfora. Nós agora estamos selecionando a noção de alma e a noção do si mesmo do homem. Vocês perguntaram assim, o que é si mesmo? E por que com o hífen? Dentro tanto da filosofia quanto da psicologia,
existe uma noção de que existe um ser humano que é ele mesmo e que ele não é uma máscara social. Então, nós aqui estamos nos aproximando de um assunto muito importante. Qual é a importância de se pensar eu mesmo? Observem, vamos lembrar que quando Moisés perguntou a quem o atendia, o mensageiro, e esse mensageiro era divino, ele perguntou: em nome de quem irei falar com Faraó? Ou seja, ele precisou saber em nome de quem. E ele teve uma resposta. Ele deu: eu sou quem sou. Essa expressão, eu sou quem sou, só podia partir do Deus. E com segurança, o faraó entenderia a mensagem por causa do sistema religioso dele. Porque alguns faraós se consideravam semideuses, não só faraós, outros reis de outros povos. Então, nós temos que entender que a palavra réptil, ela pode ser uma palavra que nos coloca diante de coisas totalmente inadequadas na vida. Isso particularmente em Levítico, essa linguagem ela é bem diferente da linguagem no Novo Testamento, mas ela é metaforicamente, por nenhum réptil que se arraste. Quer dizer, puxa, réptil? Mas não temos répteis. Não foi um réptil que tentou a mulher? Então, a metáfora está bem clara ali. Em Levítico, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não me contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arraste sobre a terra. Novamente, nós temos uma metáfora. Não é uma metáfora de uma linguagem contemporânea, porque as pessoas diriam assim: bom, eu não como réptil, mas no Brasil se come sim. Come jacaré. Jacaré é um réptil. Portanto, aquilo que parecia tão estranho para nós, aqui no Brasil não é tão estranho, porque há quem coma jacaré, e jacaré é um réptil. Portanto, a própria mensagem está traduzindo para nós uma disposição do que deve se comer e do que não deve se comer, ao mesmo tempo que é uma metáfora. Porque a metáfora é: eu sou o Senhor vosso Deus. Sim. Quando ele diz vos santificareis, ele está dizendo para aqueles que vão se santificar, que eles também podem dizer eu sou. E eles poderão um dia dizer eu sou santo, porque Deus é santo. E ele coloca a contradição, porque não contaminar as vossas almas por nenhum réptil. Olha que coisa interessante. Quando nós lemos, eu sinalizei isso bem no início do nosso encontro, nós precisamos ler integralmente e depois decodificar cada parte para que nós sejamos iluminados, esclarecidos sobre o que o texto fala. Então, a gente pode, referir, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, isso é uma coisa importante em relação a Deus. Mas e nós como ficamos? A santificação não é se tornar mais semelhante a Deus? Igual não podemos ser, mas nós podemos nos santificar. Então, nós vamos prosseguindo, lembrando, em Esther 9:31, para confirmar nestes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido. E como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum, acerca do jejum e do seu clamor. Olha quantas coisas estão ligadas a uma situação em que Esther teria um papel a fazer, bem entendido, ela estava ligada ao rei,
não é? Os judeus estavam pleiteando que Jerusalém viesse a ser reconstruída, o templo reconstruído, e assim por diante. E eles perceberam que a pessoa dela ligada ao rei, ela tinha uma posição importante de vencer as contradições que haviam em cima da população. Então, havia um clamor. Então, quando a gente pega o texto, destaca o texto e põe no contexto do que está acontecendo, nós vamos crescendo em percepção, crescendo em entendimento. Quando nós trazemos um texto e ele equivale à experiência de nossas vidas, nós somos fortificados no nosso eu sou. Porque eu vou explicar. Como um terapeuta, eu já encontrei pessoas que vieram ao encontro e que nem se reconhecem. Não se reconhecem. E tem pessoas que sofrem de um dos problemas complicadíssimos que vem da infância. Elas não merecem ser amadas. E é um trabalho de um terapeuta muito grande de trazê-las a elas mesmas, para que elas entendam que todo ser humano merece ser amado. E isto é um problema terapêutico que temos que procurar trazer o mais breve possível para que a própria pessoa possa prosseguir num trabalho de recuperação. E esses erros existem em famílias. Quando a gente vai se entendendo os textos bíblicos e começa também a entender questões humanas em geral, nós percebemos que nós estamos diante de problemas que estão sendo tratados nesses textos e elas têm condições de serem aplicadas, né, nos seres humanos. Por exemplo, pessoas que são humilhadas. Por que eu trago esses assuntos? Meus queridos e queridas, esses fatos existem nas nossas vidas. Há muitas pessoas humilhadas pelo racismo, por conceitos, porque uma é brilhante, a outra não é brilhante, porque uma é rica, a outra não é rica, porque a uma tem cultura, a outra não tem cultura. Pensa nisso. Quanta gente tem sofrido? Escuta, esses decênios, centenas de anos de racismo, de opressão, de desmerecimento de seres humanos. Pense bem que história é essa. Então, a questão do si mesmo é uma questão de profundo respeito ao outro, que deve ser reconhecido. A outra que deve ser reconhecida na sua qualidade de humanos. E se eu disser para pessoas que, quando os europeus, muitos de nós somos, chegaram às Américas, eles tiveram que discutir se os ameríndios tinham alma. E isso foi discutido. Chegaram à conclusão que tinha alma, sim. Tinha, eu estou usando a linguagem da época. Tinha. E que os europeus tinham responsabilidade por ele. Que nem sempre foi uma responsabilidade digna. Nós sabemos por quê. Não vamos entrar nessa questão da ocupação das Américas. Bom, aqui temos a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita é o local de origem nascente, da família de Itã, contra Jobe. E acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Ou seja, aí tem um problema muito sério. Alguém se justificar a si mesmo, ele se justificou e acendeu uma ira contra Jó. Por quê? Ele quase que se entendia como Deus. E tem pessoas que, incrível que isso pareça, quase se julgam um pouco deuses. Então, e isso está no campo da alma. Isso não ocorre no campo do espírito. Quando nós entrarmos no espírito, nós vemos que a linguagem é totalmente distinta. Esse
Isso é importante a gente entender. Esse encontro para tratar da alma e do espírito, ele é muito importante. Ele nos elucida. Ele nos elucida. Mas eu quero aqui relembrar alguma coisa que nós estudamos há pouco, com muita beleza, que é a questão do santuário. Eu farei uma pergunta. Certos textos que estão aqui citados, eles estariam, as pessoas, bem entendida, em que relação com o santuário? Eles estariam fora do pátio? Eles estariam entrando no pátio? Eles estariam vivendo ao pátio? Ou entrando no santo? Essas perguntas são legítimas. Fazer essas relações aqui, elas são muito importantes. Veja só, Isaías 46, 2. Isaías 46, ele já está na fase que Isaías começou a apresentar o Messias como servo, a partir do 40. Até então, ele tratou muito da população hebraica. E depois ele enfatizou de uma maneira notável, extraordinária, quem seria o servo. Justamente se encurvaram e abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Olha que coisa interessante, a nossa alma entrar em cativeiro. Quer dizer, quem entra em cativeiro perde eu mesmo. Sim, perde a sua identidade. Ou seja, alguma coisa não nos permitiu nos livrarmos de alguma carga. Eu tenho observado isso em algumas pessoas. É muito dolorido. É muito dolorido. E nas nossas vidas, com convicção, eu posso dizer, em alguma vez nós entramos em cativeiro. Então, vamos entender mais isso ainda. Êxodos 12, 16. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, sendo o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Olha aí que coisa interessante. Nós temos um primeiro dia de convocação, temos o sétimo dia de convocação, que é uma convocação santa, porque faz parte da jornada semanal. E nessa jornada semanal, olha a preocupação de que cada alma houver de comer, porque tem que comer, pode fazer jejum, mas tem que comer. Isso somente aprontareis para vós, quer dizer, para si mesmo. Então, vejamos que dentro da Bíblia, se a gente trouxer o tema, perceber o tema e colocar um nome para o tema, nós vamos percebendo diversas situações em que essa questão da alma está presente. Por quê? Sempre lembremos, a alma não é uma coisa que sai da cabeça da pessoa. A alma é toda a estrutura vital que Deus nos deu. Ele nos fez seres animados. Então, a nossa alma, ela faz parte de todo esse processo. Vejamos em Números 35, 11 e 15. Fazei com que vós estejeis à mão de cidades que vos sirvam de cidades de refúgio. Já expliquei que seja. Para que ali se acolha o homicida que feriu alguma alma por erro. Vamos lá. Aí é um assunto totalmente diferente que talvez nem todos se lembrem. O sistema do crime em Israel, bem no início, quando estava constituindo a nação, eles não tinham um sistema de comunicação elétrico, eletrônico, como nós temos. E uma pessoa poderia ter cometido um homicídio, tanto faltoso como por acaso. Por exemplo, hoje seria uma pessoa mexer com uma arma e dar um tiro, e inadvertidamente o tiro acerta numa pessoa e mata a pessoa. Isso existe. Naquela época também existia. Como esse problema foi resolvido
psicossocialmente com respeito ao homicida até se haver um julgamento. Ora, eles criaram cidades de refúgio. O que eram cidades de refúgio? Eram pequenas cidades que a regra era: é impossível, é proibido entrar numa cidade de refúgio para exercer vingança. Por quê? Porque a relação do ser humano, numa situação como essa, assim, eu vou matar o outro. Mas era proibido, porque precisava perceber, julgar se o homicida feriu a alma por erro. Ou seja, era uma atitude prudencial para proteger o homicida. Porque quando a gente diz é homicida, ele é culpado, porque a palavra está muito ligada à culpa. Mas não pode ser uma culpa, vamos dizer, programada. Pode ser um incidente. Então, esse número, em Números 35, eles também nos traz a noção de uma alma que é um si mesmo. Vamos dizer assim, protejamos a pessoa até que se saiba, seja por erro ou por intenção. Então, porque aqui a palavra intenção não está, mas está a palavra intenção em oposição oculta à palavra erro. Então, isso precisamos fazer esses tipos de leituras, porque eles são importantíssimos. E outra coisa, homicida não é... Jesus colocou isso bem claro. Homicida não é aquele que comete o erro de homicídio. Basta você odiar, você já é homicida. Jesus trouxe a dimensão psicológica dos 10 mandamentos. Não precisa executar o fato, basta sentir e pensar. Já executou. Poucas pessoas têm noção disso. E esse texto de Números, ele já estava no início da nação de Israel discutindo esse assunto. Porque o erro pode existir. Vamos adiante. E continuamos com o mesmo tema, o si mesmo. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. Olha a confirmação do que eu estava falando. Isso é um assunto de cuidado no Antigo Testamento, no início de Israel, para as questões que podiam ocorrer, primeiro, pelo que é homicida, e segundo, porque naquela época a lei era do olho por olho, dente por dente. Hoje não é, não, felizmente. Mas muita gente aqui no Brasil pratica olho por olho, dente por dente. Isso vocês não tenham dúvida, não. Não tenham dúvida. A lei vale, mas aqui nem sempre vale, porque existe ainda esse estado de vingador de sangue. Vamos lá. Salmos 131, 2. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para sua mãe, tal é minha para comigo. Ou seja, no Salmo, o salmista está dizendo que a sua alma é como uma criança desmamada. Ou seja, aqui é como se ele dissesse sobre seu estado de ser ele mesmo. Por quê? Se comparou a uma criança. A gente sabe que as crianças ainda não têm uma identidade firmada. Quem entende um pouquinho de psicologia de bebê e de criança sabe muito bem o quanto é uma tarefa difícil. Vou dizer mais, psicologicamente, a tarefa maior da vida do ser humano estão nos 7 primeiros anos. A maior, porque ao 7º ano ele tem que estar definido. Ele tem que se perceber como um ser. Ele não é adulto, ele não tem conhecimentos do adulto, mas ele tem todas as características fundamentais que o fazem um ser humano, sobretudo para o bem. Mas aí surge uma história, que eu não vou citar agora. É nos 7 primeiros anos que surge o caráter. Muito bem. Mas isso vai ficar para depois. Esther, novamente, 4:13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer para Esther: não imaginas que serás única entre todos os judeus a escapar por estares no palácio.
Olha, aí eles estão falando, escapar quer dizer escapar até da morte. Então, por quê? Ela estava na condição de uma pessoa hebraica casada com o rei. Não é? Novamente, Esther 4,14. Eles dirigindo a palavra a Esther. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para essas circunstâncias que chegastes à realeza. Essa tradução eu peguei da Bíblia Sagrada dos monges beneditinos, porque eu achei a tradução mais perfeita. Mais perfeita. Comparei as outras traduções e, sim, é muito clara. Ou seja, eles desafiaram Esther. E quem sabe tu estás casada com o rei, porque tem que dar esse suporte à casa do teu pai. Porque a casa do pai deles é o pai hebreu. E ela está nessa circunstância, chegada à realeza, para cumprir essa vontade em Esther. E no livro de Daniel também isso aparece, em outros livros aparece, em que ela deveria favorecer a reconstrução de Jerusalém. Vamos lá. Em Amós, eu aqui estou com uma coisa correndo que ficou embaixo, vou pular, não tem jeito. Vamos prosseguir. Em João, Deus, agora nós vamos entrar numa questão nova. João 4:24 nos coloca uma coisa absolutamente verdadeira. Nós vamos começar a entrar na questão do Espírito. Está dito, Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Por que não está dito assim? Em alma. Nós temos que nos perguntar essas coisas. Repito, essa expressão é muito forte. Muito forte. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Duas condições humanas que se esperam: a adoração em espírito e em verdade. Muito bem, isso, dentro do Evangelho, essa distinção é clara. Essa daí é imperativa, é clara e imperativa. Então, nós começamos a discutir agora o espírito. E a primeira operação que nós podemos entender que é uma operação espiritual é a comunhão. Vamos pegar essa palavra vinda do latim. Essa palavra está em uma palavra, mas elas são duas palavras. Tem a palavra comunhão, porque as palavras foram embutidas. A palavra comum, e a segunda palavra, união. Comum, união. O que é comum, união? É que duas partes estão em comum e estão em união. Portanto, isto é um traço da vida espiritual. A gente pergunta, estamos todos nós na igreja, no que nos diz respeito, em comunhão? Eu digo que não. Eu tenho visto coisas que eu tenho dificuldade de acreditar. Porque eu volto a chamar a atenção de uma coisa que eu chamei no último encontro. Não é porque eu me emociono, por exemplo, com um cântico, eu me entusiasmo com um cântico. Aliás, a palavra entusiasmar as pessoas usam de uma maneira errada. Porque entusiasmo é ter em si Deus. É isso que enteos, do grego, teos, entusiasmo. A palavra foi mudada, enteos, eu estou com Deus comigo. Essa noção de comunhão, meus queridos e minhas queridas, ela é fundamental na nossa vida. Mas nós precisamos aprender, claro. Vamos lá, eu vou prosseguir um pouquinho mais, porque hoje nós começamos um pouquinho avançado, só mais uns 5 minutos. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Não vou discutir o problema de línguas atualmente dentro das igrejas, mas vamos entender uma coisa.
para ser capacitado, neste caso, eu entendo que falar em línguas não é tanto que as pessoas falassem, por exemplo, sendo um hebreu que falava aramaico, de repente ele iria falar em grego. Poderia, sim, mas o Espírito Santo também capacitava a quem ouvia que ouvisse na sua língua. Porque houve essa exclamação. Como que eles estão falando em grego, em latim, em siríaco? Isso houve. Então, eu acredito que o Senhor, o Santo Espírito, agiu tanto junto aos ouvintes, quanto aos que falavam. Isso é muito importante. Da mesma forma, como eles estavam falando a partir de uma cultura hebraica, uma cultura judaica, eles estavam se dirigindo a gregos que não conheciam aquilo, a latinos que não conheciam aquilo, mesmo a hebreus que estavam fora, já na diáspora, e só falavam outra língua, não falavam hebraico, ou pelo menos aramaico. Então, nós temos uma questão de comunicação fundamental. E lembro só para lembrar, em Joel, temos uma promessa que nós vamos ter uma segunda, porque nós tivemos uma primeira, interpretada pelos próprios discípulos nos Atos. Mas nós vamos ter, aliás, como é o nome desse grupo? O Espírito Santo, né? Fazendo o quê? Um Pentecostes. Isso aqui tem a ver com Pentecostes. Olha que coisa linda. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os últimos dias não é o tempo do fim, é o fim do tempo do fim. Virá isto. Isto é uma experiência de comunhão. Olha que coisa. 1 Coríntios 1, 5, 7. Pois nele fostes enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra, em todos os conhecimentos. Ora, eu não posso ser enriquecido em toda a palavra, em todos os conhecimentos, se eu não tiver comunhão. Então, espírito e comunhão são duas coisas. O espírito, a vida em espírito, é uma vida em comunhão? Sim. E eu diria mais, eu posso antecipar, posso vir a repetir. Se nós olharmos tanto o templo quanto o tabernáculo, a experiência do Espírito seguramente está no lugar santíssimo. Porque no lugar santíssimo está indicado uma coisa muito importante. Lá estava a lei. Lá tinha tudo reunido. Era uma comunhão. E quem caminha, desculpa, quem caminha na direção da santificação, que é um outro espírito, é uma outra ligação, quer dizer, enquanto a comunhão é união, a santificação é separação. Separação de quê? Do mundo. Eu me separo de lá para unir aqui. Olha a conexão de uma coisa com a outra. A língua, a nossa língua portuguesa, ela é bem estruturada. Ela tem as palavras certas. Nós devemos ser muito cuidadosos com o que nós falamos. Isso estamos aprendendo, mostrando isso em relação ao santuário. Vamos ver mais uma coisa. Isso aqui está mexendo de modo que não falte em vós nenhum dom espiritual enquanto esperais o que o nosso Senhor Jesus Cristo se manifeste. Quer dizer, existe dentro do Evangelho um convite que não nos falte nenhum dom espiritual. Agora, vamos colocar uma pergunta. Será que se por eu me emocionar, por se eu falar, se eu for muito cuidadoso, eu estarei falando espiritualmente ou estarei falando pela alma? Eu quero dizer o seguinte, falar pela alma não é um erro. É uma dimensão muito mais importante espiritual do que a alma. Não é? Não há desprezo nisso. Não há erro nisso. Mas eu posso me perguntar, eu estou falando pela alma ou pelo espírito? Cada um vai responder isso para si. Não há outro meio. Não nos cabe julgar outra pessoa. Não é o caso. Bom, Efésios 1,17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai,
vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu escrevi dele com apóstrofe, porque se eu puser dele com letra minúscula, tira o sentido. Não sei por que as pessoas não fazem isso. Porque eu poderia botar no pleno conhecimento de ele, ou simplesmente de apóstrofe ele, e o ele com letra maiúscula. Quem é ele? Ora, é o nosso Senhor, o glorioso Pai, e não Jesus. Nosso Pai vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Duas características do espírito, da vida espiritual, que não são da vida anímica. A sabedoria é até invocada na vida anímica, inclusive na filosofia. Sim, mas de um modo geral, mesmo os filósofos, quando a invocam, eles percebem que o ser humano não demonstra sabedoria. Eles têm sensibilidade, porque qualquer homem, qualquer ser humano, em qualquer povo, em qualquer língua, sejam do povo hebreu, seja quando os chineses ainda eram monoteístas. Eles têm noções, porque isso é inerente do ser humano. Mas isso, existindo a noção básica na alma, o ser humano ele pode progredir no espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Esse ele é o Deus nosso. É o nosso Deus Criador. E quando a gente fala de espírito, nós estamos falando o seguinte: nós estamos nos afastando da árvore do conhecimento do bem e do mal. É lógico, todo ser humano come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque nós temos, eu não vou tratar do que é mal. Mal tem boa reflexão sobre ele, mas todos nós experimentamos isso. Então, nós continuamos a entender que aqui existe uma comunhão. O glorioso Pai vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Isso é comunhão. Ou seja, nós nos colocamos em comum união com o Pai. Olha que coisa linda. E isso vale para cada um de nós perguntarmos sobre nós mesmos. Mais um pouquinho. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar. Isso agora é a fala de Pedro. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme, com letra maiúscula, e faz o que é justo. Olha que coisa interessante. Ou seja, isto agora, pensem bem, só no Atos dos Apóstolos que Pedro foi entender que a salvação é para todos. Ou seja, repito, agora, Pedro, olha só, entendam, Pedro só então foi dizer que agora percebo verdadeiramente que Deus não trata essas pessoas com parcialidade, para ver o quanto de preconceito havia mesmo entre os discípulos, para ele dizer agora, quando eles foram agraciados pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante. E eu pergunto, será que nas nossas comunidades não existem pessoas que ainda não perceberam que Deus trata todo mundo, não trata todo mundo com parcialidade, mas ele quer trabalhar, se ele não trata com parcialidade, ele quer trabalhar com equanimidade. Porque se aqui está escrito, não trata com parcialidade, ele poderia também dizer, trata todo mundo com equanimidade. Por isso, entender os opostos, os sinônimos e os antônimos, eles são importantíssimos. Importantíssimos na leitura bíblica. Meus queridos, vou fechar agora com Tiago 1,5. Se algum entre vós tem a falta de sabedoria, existe falta? Existe. Peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e vos será concedida. Olha que coisa maravilhosa, minha gente. Quando eu falo isso, esse assunto
eu disse assim, eu perguntei a Deus, o que que eu vou falar? E me veio essa ideia de falar sobre a alma. Eu assim, eu estudei, eu vim, eu procurei saber, porque cada um desses textos nos coloca diante de uma coisa maravilhosa, de nos revelar perante Deus, de revelar a nossa alma, de revelar o nosso espírito. Ou seja, nós vamos parar aqui, porque nós temos outras coisas mais para dizer ao espírito. Vamos terminando nesse momento, dizendo a todos, da minha parte, eu vos agradeço a todos. Da minha parte, eu sinto uma emoção na alma para dizer, eu sou tão grato de poder trazer essa reflexão. Eu sou tão grato porque nessa reflexão eu expresso amar o nosso Criador, amar o nosso Salvador, amar o Santo Espírito. Nós podemos, sim, falar de nossos corações. Eu amo, eu desejo a vossa presença, eu desejo ser comum unido ao Espírito Santo. E assim eu desejo a todos que estão conosco participando e lembrando que nós estamos fazendo o nosso apostolado, entendeu? Para que nós sejamos assim uns com os outros. Deus seja louvado. Amém. Amém, irmão Paulo. Deus seja tremendamente louvado. Mensagem profunda, vinda dos céus para nós. Muito bom. Nós vamos ter duas orações, uma oração cantada pela irmã Alice. E gostaria de ver as mãozinhas aqui, quem gostaria de fazer as duas orações para encerrar o encerramento desse bloco. Depois nós vamos partir para as considerações. Quem gostaria de orar? Manaldília, obrigada, querida. A irmã Manaldília vai fazer a primeira. Quem vai fazer a segunda, por favor? E depois a irmã Nice vai fazer a oração cantada. Mais uma mãozinha. Obrigada, querida. Irmã Miriam. Então, a irmã Naudília fará a primeira, a irmã Miriam a segunda, e depois a irmã Nissa fará a oração cantada. Pode abrir seu microfone, querida irmã Naudília. Vamos orar. Santo, santo, santo é o nosso Deus que nos rege, que nos vigia, que nos aconselha, que nos dá direção, que nos dá o direito de ser salvos em Cristo Jesus. Ó Espírito de Deus, nesta manhã, onde nos encontramos aqui de joelhos, ó Pai, para te agradecer, para que nós possamos desenvolver em nós o espírito de gratidão, porque não há nada mais poderoso para a nossa saúde física e espiritual do que o espírito de gratidão. E nós acrescentamos o perdão. Perdão, Senhor, por favor, nos perdoe os nossos pecados. Perdão, Senhor, pelas nossas negligências, ó Pai, nós negligenciamos tudo, Senhor, neste mundo. Perdão, Senhor, por não te amar. Perdão, Senhor, por não amarmos nossos inimigos. Não amar as pessoas que estão nos fazendo mal. Por não amarmos, ó Pai, as pessoas que falam uma palavrinha pequenininha e nos ofende tanto. Por que nos sentimos tão ofendidos, ó Pai? Quando o Senhor disse, perdoa-os porque eles não sabem o que falam, o que fazem. Nos ensina, Senhor Jesus, a sermos semelhantes a Ti, Senhor, por favor. Ó Pai querido, que as nossas almas, ó Pai, sejam realmente semelhantes a Ti, no sentimento, no viver, no falar, no agir. E nesta hora tão solene, Senhor,
quando nós nos encontramos aqui em só pensamento, buscando o Senhor, porque não é fácil, Senhor, para mim levantar essa hora. Não é fácil, o Senhor sabe, Senhor, que não é fácil. Obrigada, Senhor Deus, por tantas pessoas nessa sala que se dispõem a abrir a sala para que nós pudéssemos aqui estar agora, neste momento, por exemplo, te buscando. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus que pairava sobre as águas, que está conosco. No nome santo de Jesus, obrigada, Deus, por essa palavra de hoje, pelo irmão, que ele foi conduzido o tempo todo pelo Espírito de Deus. A gente pode sentir, Senhor, quando a palavra toca no seu coração, quando a palavra é dita tão claramente, Senhor. É tão gostoso, Senhor, quando nós entendemos tudo que estamos ouvindo, quando o Espírito de Deus dirige a palavra, quando nós nos dispomos, nos disposição, nós estamos dispostos a ouvir a palavra para depois dizermos, ó Pai, aquilo que estamos ouvindo do Espírito de Deus. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Paizinho de amor, de Amém. bondade e de misericórdia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Muito obrigado por mais um dia de vida, onde estamos aqui te buscando, onde estamos aqui aprendendo do Senhor. Obrigado por essa mensagem de hoje que nos levou a refletir sobre nosso comportamento diário, sobre os nossos testemunhos, o que nós precisamos consertar enquanto ainda é tempo. O Senhor tem cuidado de cada detalhe de nossas vidas, Pai. O Senhor é um Deus muito zeloso. O Senhor tem trazido aqui todos nós, todos os dias, para nos trazer luz, para nos clarear aquilo tudo que nós precisamos ter na sua direção, Pai, nos seus ensinamentos. Que nós não venhamos, Pai, procrastinar mais nada que precisamos fazer para estar contigo, para estar fazendo a tua vontade e o teu querer. Porque nós sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Que os seus planos perfeitos para cada um de nós, eles são reais e não podem ser frustrados, a não ser que nós não venhamos a querer fazer aquilo que devemos, que já conhecemos, que nós não venhamos a rejeitar, Senhor, todos os ensinamentos que o Senhor tem trazido aqui. Abençoe cada um que está aqui nessa sala, Pai. Hoje nós temos um dia que ainda não sabemos, é um dia desconhecido para nós. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, e o Senhor já tem preparado tudo. E é nessa certeza, na fé, na esperança e na confiança no Senhor que nós vamos prosseguir nesse dia, para tudo o que fizermos, venhamos a glorificar o teu santo nome. Abençoe também o irmão Paulo que trouxe a mensagem, Pai. Que ele seja cada vez mais abençoado e guiado pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, nós te pedimos, te agradecemos pelos méritos e por amor de Jesus. Amém. Ó Pai de amor, deixa a tua luz brilhar em nós. Ó Pai de amor, deixa a tua luz brilhar em nós. Em ti encontrar real salvação e na escuridão o caminho achar. Deixa a luz brilhar em nós. Ó Pai de amor, deixa a tua graça repousar em nós. Ó Pai de amor, deixa a tua graça repousar em nós.
em ti encontrar real salvação, e na escuridão o caminho achar. Deixa a graça ficar em nós. Ó Rei da paz, deixa teu amor habitar em nós. Ó Rei da paz, deixa teu amor habitar em nós. Em ti encontrar real salvação, e na escuridão o caminho achar. Deixa o amor morar em nós, deixa a luz brilhar em nós. Amém. Amém. Que lindo louvor. Amém. Deus seja louvado. Que a luz de Cristo brilhe em nós. Obrigada, irmã Miriam, pela oração, irmã Naudília. Deus abençoe todos nós. Nós vamos abrir agora para as considerações. E gostaria de ver as mãozinhas agora. Quem gostaria de fazer a consideração do que o Espírito Santo falou no seu coração? Enquanto o irmão Paulo estava explanando aqui a mensagem, eu fiquei pensando, assim, Deus nos fez inteiros, mas o inimigo gosta de nos fragmentar, né? Ele separou alma e corpo, mas Deus nos fez almas viventes. Nós somos os seres completos em Deus. É Deus que nos faz completos. Nós somos alma vivente. Isso é muito interessante. Deus tem um amor tão grande por nós, ele nos olha completamente diferente. Ele nos olha por inteiro. Somos seres holísticos, né? Sociais, mentais, espirituais. Isso tudo tem que andar bem ligadinho. Somos ligados em Cristo. Já a cama está fria, já se pode fazer. Quem gostaria de deixar suas considerações na mensagem de hoje? Alguém gostaria? Manaldília, sua mãozinha está levantada, era sua oração mesmo ou gostaria de partilhar conosco? É oração, mas eu posso falar alguma coisinha assim. Acredita que não tem muito o que falar nesse sermão do irmão aí, nessa fala do irmão. Ele foi bem assim, sucinto, ele foi bem assim, objetivo, não há questionamento, sabe? Assim, para mim, assim, as considerações, elas ficam até... Eu não tenho condição de questionar mais nada. Eu realmente, eu vejo assim... Porque ele falou também, deu umas pinceladas assim, eu senti assim, no sentido... Quando nós ouvimos outras religiões falarem línguas, né, estranhas, que eu já vi Adventista do sétimo dia dizer assim, isso é espírito do diabo. Sim. Eu fico muito temerosa com isso, sabe? Porque eu não tenho direito de julgar, sabe? Eu não me vejo direito nenhum de julgar nenhuma pessoa por nada, por nada. Ah, suicidou, foi para o inferno. Eu não tenho esse direito, sabe? Eu não vejo esse direito em mim. Então eu fico constrangida com isso, sabe? Assim, isso me chama muita atenção quando um adventista do sétimo dia, que é líder da igreja, e fala essas coisas para que todos ouçam. Então, eu acho meio complicado isso aí. Isso aí que eu gostaria, assim, sabe, de, sei lá, o que o irmão acha? Essa é a minha consideração. Outras igrejas falarem sobre que o Espírito, que aquela língua, a gente sabe, mas falar, assim, sabe, assim, que a gente não sabe ninguém quem é quem. A gente não pode falar que você não é salvo, que o outro não é salvo, porque fala aquelas línguas estranhas ali, que a gente sabe que pelo menos, aliás, eu não vou dizer que eu sei que não é de Deus,
Eu não falo isso. O que é que o irmão acha disso, sabe? E para mim, eu não tenho, eu não, sei lá, eu não quero julgar, sabe? Eu não quero julgar de jeito nenhum, mas como é que situação que a gente fica? O que a gente vai falar? É o Espírito Santo ou não é? Nós podemos dizer que não é? Não sei. Alô? Sim? Oi? Sim? Eu não estou ouvindo ninguém. Oi, Alô? irmã. É Paulo que está falando. Eu tenho... Posso falar agora? Tem o Pode, irmão microfone Paulo, aberto aí, pode barulhento. falar. Eu Responde aí. apreci- eu apreciei muito essa observação, sobretudo a observação de dizer que nós não temos que estar julgando. Obviamente, julgar é estabelecer uma sentença. Eu posso interrogar, eu posso me perguntar, eu posso buscar compreender, mas também para se interrogar, buscar a compreender, nós temos que ouvir o outro. Por quê? Nós não somos seres humanos que não possam avaliar e chegar a alguma conclusão. Isso é verdade. A primeira coisa que eu tive como uma posição pessoal, eu digo que é pessoal, é que o falar línguas pode ser um fenômeno em que eu falo em português e o outro vai entender em norueguês. Isso é uma obra do Espírito Santo. Claro, porque nada é impedido ao Espírito Santo que eu falando português e o norueguês entenda em norueguês. Isso, para mim, é evidente. Quanto à questão de falar em línguas com certos sons, vamos dizer assim, eu, eu fico meio espantado quando eu vi, sobretudo em vídeos, que eu observo, eu tenho que observar, tenho que buscar, como me parece que falta, do que eu tenho visto, um tanto de reverência. Eu dou muita importância à reverência. Se eu estou num lugar que é um lugar consagrado, eu quero ser reverente. Se falar em línguas, como alguns entendem que seja falar em línguas, posso até admitir, seguramente. Tanto é que se diz que alguém precisa explicar o que foi dito nessas línguas. Muito bem. Existem críticas que são feitas por psicólogos e fonoaudiólogos. Isso é outro assunto. Eu diria até que isso poderia ser um tema a ser pesquisado para a gente refletir. E não é julgar, é refletir. Porque eu não posso julgar o coração de outra pessoa. Não tenho Uhum. condições de dizer isso. Entendeu? Essa é a minha resposta. Eu trato esse assunto com muita humildade, porque, sinceramente, preciso aprender. Eu também, eu também. Obrigada, irmão. Obrigada. Eu penso igual ao senhor. Eu penso igual. Isso é muito delicado. Nós deveríamos abandonar essa linguagem, essa esdrúxula linguagem, porque é uma linguagem terrível se falar assim. Isso aí é espírito do demônio. Eu ouço demais isso na minha igreja, na nossa igreja. Eu não tenho essa coragem, não. Eu não tenho essa coragem, não. Uhum. Porque é uma área bem, assim, é uma incógnita para mim ainda, sabe? É uma Uhum. incógnita muito grande para mim, muito forte, sabe? Uhum. Correto. Então é isso, obrigada. Eu vou me retirar, viu? Obrigada. Bom, irmã Naudília, muito obrigada pelas suas considerações, né? Nós aprendemos aqui também que nós todos somos iguais perante Deus. Isso é muito, tem que ficar muito claro na nossa mente. Todos somos iguais perante Deus. É E verdade. o irmão
Paulo tocou num assunto muito importante, que às vezes a gente passa por alto, é a questão da escravidão. E na época, eles, para escravizar, eles usavam esse bordão de que os escravos não tinham alma. E, na verdade, todos nós somos alma vivente, né? O que o inimigo fez com a humanidade tem feito, além de nos escravizar pelo pecado, que é escravizar, fazer seres humanos escravizar uns aos outros, dizendo que eles não tinham alma. Então, eu achei muito pertinente essa mensagem, porque é ficar bem claro para nós hoje. Nós somos alma vivente, não existe separação. E isso é muito importante, essa mensagem que foi trazida para nós. Mas alguém gostaria de deixar sua consideração? Não havendo, pois eu não, irmã Maria Rosa. tirei estes apontamentos todos, apontei os versículos todos que o irmão leu, todos, e vi na Bíblia, porque eu, daqui destes versículos, eu vou tirar fotocópias, vou tirar 16 fotocópias, porque eu ponho 15 em 15 dias nas caixas do correio, sempre a palavra de Deus. E estes versículos vão ser postos todos nas caixas do correio, com a ajuda do nosso Pai do Céu. Amém. Que bênção. É divulgar a palavra, né? Isso mesmo. É isso. A irmã anotou todas as passagens e vai enviar para as pessoas. Muito bem, irmã. Anotei tudo. Todos os versículos estão aqui anotados. Muito e acompanhei bem. pela Bíblia. Já faço isso há 2 anos. Amém. Eu acho muito lindo isso. Perfeito. Só que agora fiz tive que ir ali tomar um pequeno almoço por causa do meu medicamento, porque aqui já são 9h30. Sim. E então fui tomar o medicamento de atenção, e então eu tive que... mas levei o tablet comigo, eu estava a ouvir mesmo, meus irmãos. Que bom. Já tomou seu medicamento, então. Isso aí. Cuidar do corpo, né? É isso tudo. Deus abençoe, minha querida. Que Deus nos abençoe sempre e nos dê sempre esta força para partilhar a palavra, que é muito importante. Amém. Amém. A irmã Maria Rosa fala diretamente de Portugal, meus irmãos. É. Deus abençoe. Obrigada. E um bom dia para todos os irmãos daí. Bom dia. Bom dia, queridos. Que nós possamos, o profundo do homem entrar em contato com o profundo de Deus. Isso é maravilhoso. Possamos sempre entrar em contato, o profundo do ser humano entrar em contato com o profundo de Deus. É isso que nós estamos buscando aqui. Entrar em contato com o profundo de Deus. Deus possa nos abençoar poderosamente. Mas alguém gostaria de partilhar? Senão eu já vou encerrar, nós vamos encerrar o nosso culto. Eu vou partilhar o hino final. E eu gostaria de alguém para fazer oração. Irmã Maria Rosa, poderia fazer oração para nós agora? Sim, posso. Ai, que bênção. Irmão Paulo, nós te agradecemos pela mensagem, viu? Foi muito salutar, foi muito bem explanada, nós entendemos perfeitamente bem. Como a irmã Naldília bem disse, não tenho o que falar, nós entendemos perfeitamente. O Espírito Santo falou aos nossos corações claramente através da sua voz. E amanhã nós teremos mais, né, irmão Paulo? Que Deus te abençoe. Exatamente. Eu sou muito grato de ter conseguido e fui abençoado para poder falar esse termo. Amém. Todos nós fomos. Amém. Deus seja louvado. A irmã Maria Rosa vai fazer a oração e logo em seguida eu vou partilhar o hino final. Amém? Amém. Ora para nós, irmã. Pai querido que estás nos céus, santificado é o teu nome, Pai. Obrigada, Pai, por tão longe uns dos outros, Pai. E foi lindo, foi maravilhoso. Pai, tu sabes que estes versículos vão ser todos distribuídos por 16 pessoas, Pai. Pai do céu, dai-me sempre força e coragem para seguir sempre o meu caminho, segundo a tua vontade, Pai. Derrama o teu Espírito sobre nós, sobre a minha igreja de Torres Vedras e sobre essa igreja que fica lá do outro lado, conhece onde é que fica. Pai querido, tu sabes onde é que eles estão. Por eles todos, por estes amigos todos, Pai, que estão longe e tu fazes por tudo, porque tu fazes todas as coisas que tão longe fica tão perto. Obrigada, Pai querido.
por estas orações maravilhosas, por estes ensinamentos. Pai, que temos que ter, Pai, temos que fazer a Tua vontade em primeiro lugar da nossa vida, Pai. Tu estás o primeiro de tudo, Pai. Depois estão as nossas obras. Agora, Pai do céu, eu te quero agradecer e também te quero pedir o perdão das nossas faltas, dos meus pecados. Quero pedir pelos meus filhos, toca no coração deles, para que eles andem no teu caminho, Pai. Para que eles, eu sei que eles não são adventistas, mas eu tenho falado a eles e eles acreditam no nosso Pai do céu. Eles são todos pescadores, andam tudo no mar, Pai do céu. Acompanha-os sempre, que eles vão e que voltem, Pai querido. Ó Pai do céu, eu te agradeço tanto por esta oração de hoje, foi maravilhosa, foi muito boa. Lemos muitos versículos, foi muito bom. Tudo por ti, Pai. Pai querido, agora te agradeço, através do teu amado Filho, que derramou o seu sangue por nós na cruz. É tudo o que eu penso e agradeço através do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor. Segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Fala aos teus filhos sempre, dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, mesmo na provação. Faze-os bem consagrados, prontos a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor. Segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na
Amém. Até amanhã. Amém. Amém. Até amanhã. Até A amanhã. todos, até amanhã. Irmã Maria Até Rosa, nós amanhã. estamos falando aqui do Brasil, viu? Ai, do Brasil. Tá bem, obrigada. Brasil. Obrigada. Deus Olha, abençoe a todos. a bênção. Até amanhã. Amanhã, se Deus quiser. Amo vocês. Igualmente. Beijinhos para todos. Beijo. Tchau, Leia.